Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós tivemos ontem uma reunião da bancada para falar exatamente sobre esse projeto aqui, que altera a redação e acrescenta alguns dispositivos na lei que permite a contratação temporária. Por que nós fizemos um voto em separado nesse sentido? Primeiro, que nós entendemos que esse projeto fere de forma frontal o artigo 37 da Constituição Federal. A pretexto de evitar a paralisação dos servidores públicos por falta de pessoal especializado, o projeto em tela pretende aumentar a hipótese de contratação por prazo determinado, já prevista na Lei Estadual 4.135, que está sendo alterada. Além de aumentar o prazo de contratação e elencar hipóteses de contratação sucessivas, ou seja, sem a observância do transcurso do prazo mínimo de 6 meses entre uma contratação e outra. Só aí já tem a situação que não tem previsão legal. Pois bem, entendo que o projeto em tela não poderia, pelo menos, ter alcançado a fase na qual se encontra, tendo em vista que, na nossa avaliação, ele é inconstitucional. E não se trata aqui de nenhuma crítica em relação à Comissão de Constituição e Justiça, haja vista que o direito tem a sua interpretação, ele não é estático. Então, nesse sentido, até porque nos processos normais existe primeira, segunda e terceira instância, recurso, etc. Portanto, o direito não é uma ciência estática. Mas, nesse sentido, nós entendemos que, no mérito, o dispositivo que se pretende inserir na hipótese de necessidade temporária, excepcional, temporária para atender interesse público, não se encaixa no conceito, haja vista que configura-se uma burla à regra constitucional, particularmente no que exige o concurso público no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, ou seja, é uma espécie de fraudar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a regra é a admissão de pessoal nos órgãos e entidades da administração pública mediante prévia aprovação em concurso público ou prova de títulos, como está previsto. Nesse caso aqui, especificamente, a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, no artigo 27, reproduz o mesmo disposto no artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, limitada da Constituição Federal, possibilitando limitada, residual e excepcionalmente a admissão de pessoal por tempo determinado, em razão de necessidade transitória de excepcional interesse público. Logo, não é qualquer interesse público que autoriza a contratação temporária, mas somente aquele que se veicula uma necessidade urgente do aparelho administrativo na prestação de seu serviço, devendo, entretanto, concorrer à excepcionalidade. Ou seja, é possível fazer isso baseado na Constituição Federal, desde que, e ela é concorrente, desde que seja de uma excepcionalidade pura e clara, né? Nesse aspecto que vai ferir realmente de forma direta o interesse público. A temporalidade da contratação e a submissão à previsão legal, notadamente pela imprevisibilidade e extraordinariedade da situação e a impossibilidade de administração pública preenchê-las com meios próprios e ordinários ao seu quadro de recursos humanos. Não é o caso nesse sentido, porque o artigo 2º dessa lei, que está sendo alterado, ele coloca de uma forma muito geral a questão da contratação temporária. E isso é muito perigoso. Outro sim, que nós estamos colocando, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargo ou emprego público é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade. E, nesse aspecto, o que está colocado aqui, essas alterações, fere frontalmente esses princípios. A natureza permanente de algumas atividades públicas, como as desenvolvidas nas áreas de saúde, educação e segurança pública, afasta de plano a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Isso é notório, é claro, é cristalino, está na lei. A natureza permanente de algumas atividades públicas, como as desenvolvidas nas áreas de saúde, educação e segurança pública, afasta de plano a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Apenas necessidades circunstanciais agregada ao excepcional interesse público na prestação de serviço, para o qual a contratação se afigura premente
autoriza a contratação nos modos do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República. O que seria isso, então? No caso específico de segurança pública, saúde e tal, teria, então, essa autorização. Porém, o que está colocado aqui na lei é uma abertura total em relação à contratação de serviço temporário. Então, por isso, nós estamos elaborando esse voto separado e chamamos a atenção dos nobres pares em relação a isso. Temos que, das hipóteses elencadas no artigo 2º da lei, objeto de alteração, em sua maioria, não se trata de situação que justifique a contratação por prazo indeterminado. Eu chamo a atenção exatamente aqui. O artigo 2º dessa lei, nós discutimos isso ontem, Amarildo, lá na bancada, é exatamente o artigo que dá essa possibilidade. Ou seja, o artigo 2º da lei já está colocado por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mas sim de hipótese de demandas permanentes, que ensejam que a administração pública tenha quadro de pessoal próprio para exercê-lo, ou seja, servidores de carreiras com cargos efetivos e concursados e não servidores nomeados precariamente, como pretende o chefe do Poder Executivo. Portanto, se não é excepcionalidade, então temos que ter cuidado em relação a essa lei. Então, nós vamos abrir aqui um leque para a contratação temporária. Ora, a situação, então, é evidente, como tem delineado na justificativa apresentada pelo autor da propositura. Um dos deveres da administração pública é prestar para a população o serviço público e de forma contínua. Ora, se o serviço público é essencial, como consta no inciso 10º, significa que não pode haver descontinuidade em sua prestação. Portanto, não podemos falar em insuficiência de servidores na sua prestação e muito menos aceitar que um servidor nomeado precariamente, sem as qualificações necessárias e sem o crivo do concurso público, é que vai prestá-lo. Qual que é a nossa preocupação nesse sentido? É dever do Estado ter exatamente servidores o suficiente para atender às suas necessidades. E, nesse aspecto, corre o risco, então, da autorização de uma forma desordenada a questão da contratação temporária. Eu quero dar uma parte, pelo menos de 1 minuto, para o deputado Cabomir, o deputado Amarildo, que nós fizemos uma discussão sobre esse projeto. Deputado Amarildo. Deputado João Grandão, a preocupação é eminente. Eu fico muito triste de ver que o parlamento não exalta essa preocupação da mesma maneira que nós, não tenha que concordar conosco, mas de fazer uma discussão mais apurada a respeito dessa questão. Eu queria saber, na verdade, dentro do projeto, eu não consegui perceber isso, qual que é a necessidade temporária excepcional de interesse público que justifica esse projeto. Não tem uma necessidade temporária excepcional, não existe. O que nós queremos, o que está sendo colocado aqui para os deputados aprovarem ou não, é um cheque em branco para o governo contratar, do jeito que achar que tem que contratar. Na verdade, é isso. No Estado regular, o Estado tem que realizar concurso público. É isso que tem que ser feito. Isso aqui vem em prejuízo à realização de concurso público para que o Estado possa fazer contratação temporária. Isso é o fim da picada. Isso é o fim da picada. Eu acho que nós poderíamos fazer uma discussão mais aprofundada a respeito dessa questão, porque nós estamos vendo aqui que nós estamos enfraquecendo o Estado ao invés de fortalecer. Contratar temporariamente é você não dar as reais condições que precisa um servidor para atender adequadamente as demandas que tem o serviço público. Aqui se trata, o artigo constitucional, ele apenas permitiu na excepcionalidade. Para você ter excepcionalidade, você tem que ter uma justificativa muito bem fundamentada. Por exemplo, nós temos aqui um momento de catástrofe, de alguma coisa que justifique uma contratação imediata de gente na área social, né, de gente dentro que trabalha na área de socorro. Aí você vai justificadamente utilizar esse permissivo constitucional para que você possa fazer a contratação temporária nessa excepcionalidade. Lamentavelmente, não é o caso, não dá para pactuar com isso. O voto em separado de Vossa Excelência foi muito bem constituído, porque encontra, na verdade, não só do ponto de vista constitucional e legal, mas do ponto de vista moral, principalmente, guarida nesse sentido. Então, não tem como nos manifestar e não tem como votar favorável a esse projeto também. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Amarildo. Eu quero concluir, então, dizendo, tem-se que o que pretende o autor da proposição é uma autorização em branco
para contratar, sob a exceção do concurso público, os servidores que assim entender, sobre o manto do permissivo no artigo 27 da Constituição Federal, violando diretamente a Constituição Federal no que não pode pactuar. Então, nesse sentido, nós não podemos pactuar com essa situação, uma vez que fere claramente a questão da contratação. O ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, quando discorre sobre o tema, nos ensina que, empregando o termo excepcional para caracterizar o interesse público do Estado, a Constituição deixou claro que as situações administrativas comuns não podem ensejar o chamamento desses servidores. Portanto, pode dizer-se que a excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial. É claro isso. E quem está dizendo isso é José dos Santos Carvalho Filho, no Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 2002, 9ª edição. Então, está claro aqui, pessoal. Vou repetir. Nobres pares. Portanto, pode dizer-se que a excepcionalidade do interesse público corresponde à excepcionalidade do próprio regime especial. Então, essas eram as nossas manifestações. Portanto, estamos manifestando aqui nosso voto contrário. E pedindo para que os nossos nobres pares acompanhem o nosso voto em separado.